Meus irmãos amados no Senhor, nós vamos ainda nessa mesma disposição de coração, de alma, nós vamos à presença de Deus, abrindo a sua palavra, e eu quero convidá-los para que façamos isto, abrindo a Escritura na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, irmãos. Gálatas, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Bom é estar na presença de Deus e cantar louvores ao nome do Senhor. Deixa eu só regular algo aqui. Nós vamos fazer a leitura, irmãos. Capítulo 1, versículos 6 a 9. Eu estive por ocasião de convite pregando numa série de mensagens numa igreja batista da cidade. Os irmãos me acharem um pouco lento, é resultado do remédio que eu tomei. Eu estou me sentindo lento, mais do que às vezes eu sou. E eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que na ocasião eu estive pregando, falando sobre a batalha contra o falso evangelho. A batalha contra o falso evangelho. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9, diz assim a palavra de Deus: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém? Nós sabemos que existe uma batalha pela verdade em curso. Existe uma batalha entre a verdade e o engano, entre aquilo que é justo e aquilo que é injusto. Há uma aversão cósmica, por assim dizer, estabelecida, e há um conflito deflagrado. Nós estamos no meio de uma batalha. Nós estamos no meio de um combate, no meio de uma guerra. Existe uma batalha pela verdade, existe uma batalha pelo estabelecimento de afirmações. Como igreja de Deus, nós estamos envolvidos neste combate. Teólogo conhecido de muitos, chamado Arthur Pink, ele escreveu um dos seus artigos falando sobre o falso evangelho, o evangelho que engana, o evangelho que destrói, o evangelho que corrompe. Ele chamou a sua época, em seus dias, este falso evangelho de um evangelho de engano, um evangelho de mentira. Ele classificou, ele nomeou esse evangelho como o evangelho do próprio diabo. Isso é tão grave, não? O diabo tem um evangelho. Sim, ele tem um evangelho. Às vezes, quando nós refletimos, quando nós paramos para pensar, e em particular quando eu leio algumas coisas que, por exemplo, Pink escreveu, isso entre os séculos 19 e 20,
A sensação, meus irmãos, profunda, verdadeira, é de que parece que este homem, a seu tempo, falou de coisas do nosso tempo, dos nossos dias, de hoje, de agora. E quando nós pensamos sobre isto, sobre ler coisas do passado que parecem tão atuais, nós precisamos então constatar que isto se dá porque o engano, ele continua agindo, e aquele que é o pai do engano e o pai da mentira, ele continua em ação, e as suas estratégias são antigas, são velhas, mas elas continuam sendo operadas e usadas a fim de que os homens sejam conduzidos ao engano e sejam arruinados e destruídos, tanto quanto possível possa ser. O apóstolo Paulo, ele em seus dias enfrentou essa mesma batalha que nós estamos, ou nós deveríamos pensar em um momento que nós estamos lutando uma luta que Paulo e que outros apóstolos do Senhor enfrentaram em seus dias. Quando Paulo ele está viajando, fazendo as suas viagens missionárias, pregando o evangelho, estabelecendo as bases da igreja, fincando as colunas, ele não tem apenas diante de si o público que precisa e que com certa avidez, com certa abertura e disposição atendem ao conselho de Paulo, e nós sabemos que assim eles agiram de forma simpática ao evangelho e positiva ao ponto de aceitarem, de receberem o evangelho, porque o Espírito de Deus faz isso no coração dos homens. Ele é quem abre o coração, ele é quem prepara as mentes, ele é quem dispõe o coração do homem para ouvir, e não apenas ouvir, mas receber e acolher a palavra de Deus como palavra de Deus, como verdade que vem da boca de Deus. Em suas viagens, Paulo não apenas encontrou pessoas que ouviram a palavra e que se abriram para ela, mas ele enfrentou todo tipo de combate, todo tipo de investida contrária. Ele encarou os desafios árduos diante dele. Ele enfrentou inimigos ferozes, homens cruéis, que odiaram a pregação do apóstolo Paulo, que odiaram verdadeiramente a mensagem que ele comunicava àquelas pessoas. Ele foi apedrejado, ele foi escorraçado, ele foi preso, chicoteado, ele sofreu inúmeras adversidades por causa do ministério que lhe estava imposto. E a carta de Paulo aos Gálatas, que é, sem dúvida, uma das cartas mais extraordinárias do Novo Testamento, ela é, sem dúvida, uma das cartas mais fortes de Paulo, escritas em seus dias. Por meio desta carta, por meio dela, o apóstolo Paulo, o apóstolo, e como eu gosto disso, o apóstolo da glória de Deus em Cristo, o apóstolo da glória de Deus em Cristo, ele defende o evangelho, ele desmascara a mentira ou falso evangelho, ele expõe aqueles que ensinam o engano e que desviam a mente dos homens. Essa era a luta de Paulo, ou parte central do combate do apóstolo Paulo. E sem dúvida, irmãos, este ainda continua sendo o nosso combate, a nossa luta, o nosso engajamento, a nossa batalha. A mensagem de Gálatas é uma mensagem atual. Esta é uma carta que tem como tema central a liberdade daqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos libertos de forma poderosa e extraordinária, e essa liberdade não pode ser tomada, roubada, surrupiada.
sequestrada de nós, nós precisamos compreender a nossa liberdade em Cristo e a seriedade desta liberdade e lutar por ela. Paulo está fazendo isso. Eu acredito seriamente que deve ser também a nossa batalha, a nossa luta. O diabo, ele não muda muito as suas táticas. Na verdade, parece que ele usa as mesmas estratégias do passado. Esta carta já foi chamada de a dinamite de Deus. Ela é como uma bomba, explodindo as fortalezas da prisão que aprisiona a mente e os corações dos homens em rudimentos, naquilo que não pode salvar absolutamente, e naquilo e que atua explodindo e destruindo totalmente tudo aquilo que quer concorrer, disputar com a obra salvadora do Filho de Deus. Ela é a carta magnífica da liberdade dos crentes. É a carta áurea da nossa liberdade. Paulo, ele inicia essa carta falando em um tom severo, em um tom grave, em um tom pesado. Ele se dirige aos Gálatas, a seu público originário, de forma áspera. É interessante que quando nós cruzamos esta carta, por exemplo, com a carta que Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja difícil, uma igreja cheia de problemas, uma igreja que vivia criando problemas para o apóstolo Paulo. Paulo, ele ao se dirigir aos Coríntios, ele fala cheio de amor paternal, cheio de carinho, mas aos Gálatas, Paulo é áspero, Paulo é forte, porque há alguma coisa muito séria, muito grave, muito pesada acontecendo ali. Então, Paulo não começa como de forma típica ele o faz, dizendo: olha, eu estou tão feliz por me dirigir a vocês, e eu quero agradecer a Deus, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Não, ele começa em um tom de perplexidade, ele começa dizendo: olha, eu estou admirado que vocês estão se desviando da verdade, eu estou perplexo porque vocês estão se afastando rapidamente daquilo que vocês receberam não faz muito tempo. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo, quando escreve a esta igreja, a estas igrejas, ele fala sobre o desvio que eles estão vivendo. E como é fácil a gente se desviar do propósito, como é fácil a gente perder a direção, o rumo, como é fácil a gente se permitir confundir e a gente se permitir tomar atalhos e direções estranhas e contrárias. Esse é um chamado a permanecermos em nossa vocação, um chamado a permanecermos naquilo que nós já recebemos, naquilo que nós herdamos de nossos pais no passado, dessa herança que é a herança da fé, da sã doutrina, da palavra fiel de Deus, das verdades insondáveis de Cristo, coisas lindas e maravilhosas. Então Paulo, dirigindo-se aos Gálatas, ele põe o dedo na ferida, ele expõe o desvio daquela igreja, ele expõe o desvio, o afastamento daqueles cristãos. Ele está triste, ele está perplexo. O coração de Paulo é o coração de um pastor que se preocupa com o rebanho. Seu coração está em alerta, está tomado de preocupação por aquilo que está acontecendo. Paulo é severo, por assim dizer. Paulo é duro, porque é necessário. Ele não tem por que se desviar desse propósito. Eles estão se afastando da verdade. Veja o verso 6. Admira-me que vocês estão passando tão depressa daquele que chamou vocês na graça de Cristo para um outro evangelho.
Vocês estão se afastando muito depressa. Vocês estão se afastando daquele. Veja, Paulo não está dizendo vocês estão se afastando do Evangelho. Nós sabemos que é isso que está acontecendo. Mas ele está colocando o peso e gravidade, dizendo: vocês estão se afastando de Deus. Ele é quem chamou vocês na graça de Cristo. E para onde vocês estão indo? Vocês estão indo para um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, é um outro evangelho. Vocês estão correndo sem nenhum tipo de constrangimento. Vocês estão se abrindo e abraçando. O que está acontecendo com os Gálatas? O que está se passando no coração daquela igreja? Eles estão pervertendo o conhecimento de Deus e aquilo que está revelado pelo próprio Deus por meio dos seus profetas e apóstolos. Eles estão trocando a verdade pela falsidade. Homens cruéis haviam entrado na igreja. Eles estão colocados dentro da igreja. Eles entraram ali para corromper a mente daqueles cristãos. Eles estão oferecendo uma mensagem diferente da mensagem apostólica. Assim como nos nossos dias, homens estão oferecendo algum tipo de pregação, algum tipo de evangelho, algum tipo de mensagem que absolutamente não condiz com a mensagem e o evangelho que nós temos já recebido, irmãos, e como urgente é para nós ficarmos alertas, atentos para isso. Não tem a ver com um discurso de apartheid gospel religioso, não tem a ver com um discurso do eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor do que o outro. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com saber qual é a verdade de Deus e que esta verdade não está em negociação, ela não está na banca da troca. Porque a verdade não é um produto, ela não é alguma coisa com a qual a gente negocia, com a qual a gente brinca. Ela é o nosso tesouro, é a verdade que nos coloca em comunhão, é a verdade que nos conecta em união. Paulo, ele quer garantir que aqueles irmãos não se percam no caminho, não se desviem. Então ele está dizendo: vocês estão tomando uma direção contrária, errada. Vocês precisam saber e ter certeza de que vocês estão se desviando da verdade. É aqui que Paulo faz uma mudança agora de ponto. No verso 7 ele diz: este não é outro evangelho senão alguns que querem perverter o evangelho de Jesus Cristo. Paulo agora está dizendo: olha, vocês não apenas estão se desviando, mas vocês estão permitindo que o evangelho seja corrompido. É uma realidade cruel, triste para aquela igreja. Aquilo que Paulo chamou de outro evangelho, irmãos, na verdade não era um outro evangelho, mas era o mesmo evangelho sendo manchado, maculado. O diabo, quando corrompe a mente, o coração de Eva, ele não oferece uma outra verdade para Eva, uma outra palavra para Eva, mas ele pega a verdade que Deus havia falado. Ele toma aquilo que Deus havia falado, ele corrompe as palavras, ele altera a ordem das palavras, ele altera o sentido das palavras, ele mescla a palavra de Deus àquilo que não era a palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Quando isso acontece, o evangelho é misturado, ultrapassado. Os falsos mestres estavam incomodando a igreja, perturbando a igreja, tomando a verdade sobre Cristo e sua morte e sua ressurreição. Veja,
pois é isso que Paulo, nos versos de 1 a 5, na abertura da carta, ele coloca como central. No verso 4, Paulo diz acerca de Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para Paulo, a morte de Cristo é central no coração da teologia da igreja. A morte de Cristo é central para o coração da fé do cristão. Ele diz, ele morre na cruz, ele se entrega a si mesmo, ele morre para nos arrancar deste mundo perverso. No versículo de número 1, Paulo, ele fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então, a morte e a ressurreição do Filho de Deus são verdades centrais, basilares, fundamentais desse grande edifício, que o diabo a todo custo luta para destruir e corromper. Ele quer garantir que tudo aquilo que diz respeito à obra de Cristo para a salvação. Qual é o teor desta carta? Ora, ela está falando da liberdade que é tão cara para nós. Mas esta liberdade foi comprada ou adquirida para nós como? Através da morte e da ressurreição do Senhor. Esses, então, são temas, essas são verdades que desde muito antes de nós vêm sendo atacadas e corrompidas. Nós precisamos manter firme a certeza de que Deus, feito homem, morreu para pagar pelos nossos pecados. Você não pode ter dúvidas sobre isso. Isso não é um mito, mas é verdade. Nós precisamos ter a certeza de que aquele que morreu para pagar pelos nossos pecados, ele ressuscitou, para que nós fossemos aceitos diante de Deus. Sua morte e ressurreição. Então, o que sabemos é que, ao atacar a liberdade dos cristãos da Galácia, aqueles falsos pregadores, profetas da mentira, estão atacando a morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o nosso tesouro, meus irmãos. O perigo que está por trás de tudo isso, para o qual Paulo ele chama a atenção dos Gálatas, note você nos versos 8 e 9, ele diz: ainda que um anjo que desça do céu traga um evangelho diferente, seja maldito. Eu já disse a vocês, já dissemos a vocês, agora nós vamos repetir. Eu repito agora, se alguém pregar um evangelho que vai além desse, para além desse evangelho, que vocês já receberam, será maldito. Veja, agora Paulo diz, há uma consequência. Veja, quando nós estamos nos desviando, nos afastando da verdade, há uma razão, há algo que está acontecendo. Por que estamos nos desviando? Porque estamos corrompendo, ou porque estamos abandonando, porque estamos nos entretendo com as coisas deste mundo e com o engano deste mundo? O desvio tem uma razão, uma causa. Esse distanciamento, esse afastamento tem uma razão, uma causa que promove. Mas não há, meus irmãos, nenhum distanciamento, nenhum afastamento, nenhum desvio que não traga consigo as suas consequências. Os Gálatas estão se afastando porque estão abraçando um evangelho falso. E qual é a consequência disso? Ou o que resultará disso para eles? Maldição. Não somente devemos entender, são malditos aqueles que pregam um evangelho falso, mas aqueles que vão receber e acatar e abraçar o falso evangelho tornam-se participantes dessa maldição também, porque abraçam o engano e a mentira.
Como é sério isso, ainda que um ser do céu, ainda que um profeta, um apóstolo viesse, ainda que trouxesse um evangelho falso, nós deveríamos rejeitá-lo. Isso é tão grave, é tão sério, é tão pesado. Pregar e conservar o evangelho da verdade é algo que precisa ser levado a sério. Nós não somos chamados como igreja para a promoção do divertimento das pessoas. Nós não somos chamados como igreja para promover o bem-estar, o entretenimento. Nós não somos chamados senão para promover a propagação, o espalhamento dessa verdade de Deus que é salvadora, que é redentora, que é a verdade de que seu Filho morreu e de que Ele ressuscitou e que todo aquele que nele crê já tem a vida eterna em seu nome. Como igreja precisamos estar comprometidos com isto. Como cristãos individuais precisamos estar comprometidos de fato com esta verdade, de carregar o bom nome de Cristo e de anunciar sua morte e sua ressurreição. No dia de hoje, na manhã desse dia, nós fizemos isso de forma muito especial. Quando nós nos reunimos em torno da mesa e nós tomamos o pão e comemos, e nós tomamos do cálice e bebemos, nós anunciamos a morte do Senhor. Nós então celebramos a Ele. Depois disso, depois de trazer à memória a sua morte, nós celebramos aquele que não foi retido pela morte, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo à direita de Deus Pai. Se você tem conhecido a verdade do Evangelho e sabe distinguir o verdadeiro evangelho daquilo que é falso, a verdadeira mensagem da mensagem que é falsa, que não procede de Deus, permaneça no seu lugar. Permaneça firme no lugar em que você está. Eu não estou falando de denominação evangélica. Se bem que, em certo sentido, há algum tipo de relação entre uma coisa e outra. Há denominações evangélicas que elas estão longe da verdade. E há igrejas que estão caminhando mais perto da verdade. E certamente eu não diria a você, procure uma igreja que está muito longe da verdade, na periferia da verdade. Mas certamente eu poderia dizer a você, esteja numa denominação ou numa igreja onde a verdade do Evangelho é central, ela é o centro, ela é o pilar dessa igreja. Nós precisamos saber, meus irmãos, com toda a convicção, para quem nós prestaremos os nossos ouvidos, a quem nós daremos atenção para ouvir. Tenha muito cuidado com o terreno da internet. Há muitos teólogos na internet, há muitos mestres na internet. É uma terra de ninguém, é um terreno aberto. Tenha cuidado com o que você ouve ali, tenha cuidado com o que você diz estar aprendendo ali, porque nem tudo que reluz é ouro. Há muita coisa que está sendo apresentada como ouro, que parece brilhar como ouro, mas não é ouro. As coisas de Deus não são extravagantes. Paulo diz, olha, se algum anjo descer do céu, numa visão assim, extraordinária, numa realização magnífica, não deem ouvidos, porque vocês já receberam a verdade, permaneçam firmes nela. A nossa batalha é para que Deus seja conhecido.
A batalha da igreja no mundo é para que o bom nome do Salvador seja levado aos homens. A boa batalha dos cristãos é para que o Salvador seja conhecido por aqueles que podem ouvir do Evangelho. Logo, então, a nossa batalha é pela preservação da verdade, pela manutenção do Evangelho, para que esta igreja e na nossa própria vida individualmente, a palavra de Deus ela seja preservada e mantida. O que mais queremos, meus irmãos, como povo de Deus, como igreja de Deus? Essa é a nossa luta. Lutar pelo Evangelho, porque ele é a ferramenta, é o poder de Deus que salva os homens. Lutar pelo Evangelho verdadeiro, porque esta é a regra áurea da vida. O que queremos se não viver segundo o Evangelho? Ouvimos nessa manhã sobre vivermos ou termos uma vida governada pela palavra, pela lei de Deus. Conhecer, Davi diz: dá-me misericórdia para que eu permaneça, para que eu cumpra, para que eu viva apegado aos teus mandamentos. Ele diz: eu estou admirado e então eu quero estar apegado ao teu mandamento. O mandamento de Deus é o Evangelho. O Evangelho é a lei de Deus para os homens. Não há uma lei dos crentes, senão a lei do Evangelho. Esta é a lei dos crentes. O Evangelho é a lei. É a lei que governa. É a lei que governa a nossa vida, nossos negócios, nossa família. É a lei do Evangelho. Que lei gloriosa. Que lei preciosa é esta. Uma das definições mais belas de Evangelho é que o Evangelho é a carta do coração de Deus para os homens. Deus escreveu uma carta do seu próprio coração para falar ao nosso coração. Isso é poderoso. Não há nada tão poderoso, tão extraordinário quanto o Evangelho. Logo, não há nada que seja capaz de mudar e transformar a nossa vida, além do Evangelho. Não há nada que possa salvar os perdidos, senão o Evangelho. Eles precisam ouvir o Evangelho, nós precisamos ouvir o Evangelho. Nós, e o nosso coração precisa ser tocado e constrangido pelo Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Veja, quando nós refletimos sobre tudo isso, quando nós pensamos no que Paulo enfrenta e Pedro enfrentou, João, em seu tempo, no primeiro século da igreja, nós então podemos compreender porque estes homens se deram, se entregaram exatamente por esta pregação e pela preservação dessa mensagem. Nós chegamos até aqui, irmãos. Nós chegamos até aqui, não diferente dos Gálatas, nós estamos sendo aqui, de um jeito ou de outro, tentados por forças externas a nos desviar da verdade. Nós somos tentados a abraçar algo que não é a vontade e o Evangelho de Deus, que parece se adequar às nossas paixões, aos nossos interesses mais humanos, que parecem facilidades muito bem desenhadas, que parecem nos servir muito bem, mas não é o Evangelho de Deus. Nós somos tentados a isto. Qual será a nossa resposta diante desse
dessa realidade diante desse quadro, a nossa resposta deverá ser semelhante àquela de Lutero. Vocês lembram quando Lutero disse: aqui eu permaneço, aqui eu ficarei, aqui nós permaneceremos, aqui nós ficaremos no Evangelho da verdade de Deus, do Filho de Deus que morre, que ressuscita em nosso favor. E de tudo aquilo que está conectado a estas verdades e que delas se desdobram. Nossa oração, nosso pedido sincero a Deus deve ser para que Ele preserve essa comunidade de fé firmada no Evangelho da verdade. A nossa oração, a nossa súplica a Deus deve ser para que Ele preserve a mim e a você individualmente, firme nesta mesma verdade, nesse mesmo Evangelho. E que Ele nos dê a coragem de dizer não àquilo que ultrapassa o Evangelho da glória de Deus em Cristo. Seja a nossa luta, a nossa batalha como povo de Deus. Essa batalha vai acontecer dentro da sua família. Essa batalha ela vai acontecer no seu ambiente de trabalho. Essa batalha ela vai ser travada no meio de pessoas que estão ali mais próximas a você, sem dúvida. Deus nos coloca no mundo como testemunhas da morte e da ressurreição do Filho dele. Deus nos coloca no mundo como testemunhas desse Evangelho que restaura, que transforma, que salva. Nós precisamos de transformação. Nós não chegamos ao ápice, ao ponto máximo e final. Nós precisamos de transformação ainda. E quanta transformação nós precisamos, hein? Quanta transformação, quanta mudança, quanta coisa ainda precisa acontecer na nossa vida. Isso só pode ser possível pelo Evangelho, por meio do Evangelho. Mas não de qualquer mensagem que parece a mensagem de Deus, mas por meio da mensagem verdadeira de Deus. Está muito perto da nossa boca, muito perto do nosso coração. Nós não precisamos, lembram que o autor lá de Deuteronômio, Moisés diz, nós não precisamos que ninguém suba lá no céu para voltar de lá e nos dizer como. Nós não precisamos que ninguém atravesse o oceano, o mar, vá de uma margem a outra e volte para nos dizer como nós poderemos melhorar e ser aperfeiçoados e transformados, porque esta palavra já está perto do nosso coração, perto da nossa boca. A palavra da verdade na qual cremos, o Evangelho da glória de Deus em Cristo, que nos salva, que nos habilita, que nos mantém. Aqui estamos e aqui devemos permanecer, no Evangelho da verdade. Isso é tão poderoso que, se as estruturas se abalam e se as estruturas se corrompem, e quando nós pensamos nas estruturas, nós estamos tentando pensar nessa coisa mais formal, mais humana mesmo, a denominação, né? O título que nos abraça, que nos abriga. Somos presbiterianos, nós somos presbiterianos, membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso é bonito, eu gosto disso. Isso tem um valor imenso, uma história maravilhosa. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil não é o Evangelho de Deus. Como nenhuma denominação é.
como nenhuma estrutura é e nem pode ser. Isto significa que se essas estruturas se corrompem, se essas estruturas se desviam, se apartam desse evangelho, aqueles que podem dizer no evangelho eu estou e no evangelho eu permaneço, eles também abrirão mão dessas estruturas, eles se afastarão dessas estruturas, porque as estruturas não são o evangelho de Deus, elas são ferramentas para o congregamento, para o nosso desenvolvimento, a nossa ação, mas não são o evangelho. É simples. Se a nossa denominação se desvia da verdade, dela nós nos desviaremos, porque nós não estamos senão no evangelho da glória de Deus em Cristo. A nossa oração também deve ser não só pelo nosso aperfeiçoamento pessoal, individual, face do evangelho, pedindo a Deus que nos transforme, pedindo a Deus que transforme nossa maneira de perceber, de pensar, de sentir, de crer, nos fazendo parecidos com o Filho dele. Não apenas uma oração pessoal, favorável a nós mesmos, mas nós também devemos orar pela nossa denominação, por esta casa, pela IPB, que o Senhor preserve a nossa denominação, que Ele preserve outras denominações boas nesse país, igrejas bíblicas, firmadas na verdade, que Ele preserve estas estruturas, para que sejam boas estruturas que congreguem aqueles que estão firmados e fincados no Evangelho da verdade. Isso significa que o que é superlativamente muito, mas muito mais importante, muito, mas muito mais valioso, é aquilo que não pode ser contabilizado, é aquilo que não pode ser fisicamente tocado, porque diz respeito a uma mensagem, a uma verdade que inunda o coração, que convence a alma, que convence a mente, que transforma, que salva. Nós somos este povo, alcançados pelo Evangelho, num processo de transformação pelo Evangelho, para a promoção do Evangelho, a fim de que Deus seja exaltado através de Cristo, à medida que o Evangelho é espalhado no mundo. A luta de Paulo nos seus dias era para com os Gálatas, para que permanecessem onde um dia foram colocados. Essa é a nossa luta também, é a minha luta com vocês, para que vocês permaneçam no lugar onde Deus colocou vocês, no Evangelho, na verdade. Vamos orar ao Senhor. Fique de pé, se puder. Nosso bom Deus, nós estamos diante do Senhor e certos de que a Tua graça, a Tua mão nos sustenta. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a manter firmes o nosso coração na centralidade do Evangelho, da Tua Palavra. Fomos alcançados por este Evangelho um dia e nele queremos permanecer, Senhor. Que a nossa vida seja lapidada por Ele e que esta casa na qual o Senhor nos colocou, essa estrutura chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, seja, Senhor, sempre uma estrutura fiel ao Evangelho. Nós podemos falhar, é verdade, mas o Evangelho não falhará nunca. O Senhor abençoe cada um de nós nessa noite.
e nos dê graça para permanecermos neste lugar. Aqui estamos, aqui permaneceremos. Que o Senhor nos ajude nisto, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe cada família, cada homem e mulher, cada lar. Abençoe esta igreja para o louvor da Tua glória. É o que nós oramos, nosso Deus, e oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos